bem? Como é que tá você? Aqui tem coisa que não pode. Vê se acha uma pele panizando uma fita pra amarrar, aí larga dentro do baú.
Santo Deus, mais uma vez, Pai, humildemente louvamos o Teu santo nome. Amém. Declaramos que o Senhor é o nosso Deus. Não somos nada sem o Senhor. Humildemente pedimos perdão por nossas falhas, colocando nosso coração diante do Senhor, pedindo, Pai, que Teu Espírito Santo esteja sobre nossa vida. Amém. Te agradecemos pela Tua bondade, a Tua fidelidade. Te agradecemos pelo sustento, pelo Senhor nos proteger. Te agradecemos pelo sol, pelo sábado. Pedimos que o Senhor esteja sobre nós nessa manhã, que possamos continuar ouvindo a Tua voz. Que o Senhor possa, Pai, encher a nossa vida da Tua presença. Amém. Se entrou alguém triste, que possa sair animado. Se entrou alguém doente, em nome de Jesus, saia curado. Amém. Esteja conosco, a nossa vida pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento nós teremos mais um louvor especial, a nossa irmã Lu. Depois passa a palavra para o nosso pregador. Vai cantar. Vai tocar violino. Olha lá o que ela vai fazer. Vai tocar. Vai cantar. Vai cantar. Vai cantar. Vai cantar. Vai tocar. Olha lá que legal. Olha lá. Ela vai cantar. Olha lá, cantar. Vai cantar. Chama a Agatha. Vai cantar. Chama a Agatha. Olha lá, tocando. Agatha tocar? Ela sabe tocar. É, olha lá que legal. Eu abro a minha janela e vejo tanta coisa bela. No céu, o sol, os passarinhos, um casal de dois bonitinhos. Eu vejo a menina lendo e seu irmão ali correndo. E perto a mim
Bom dia. Bom dia. E você receba nesta manhã fria de sábado um abraço caloroso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a paz dele esteja sobre a tua vida, que ele ilumine a tua família, que ele ilumine os teus planos, os teus projetos, que abençoe a tua casa. Vejo lá atrás um rosto conhecido, eu acho que é do André, certo? É uma alegria tê-lo aqui conosco nesta manhã. Eu acho que tu não deve lembrar de mim, mas a gente estudou junto, eu acho, lá no Moisés Bez, há uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos. Faz pouquinho tempo. Mas é uma alegria te ver aí com a sua família, que Deus te abençoe. Amém. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a gente está, hoje é dia 29 de junho, né? E nós estamos chegando no meio do ano. E sempre quando começa um ano, né, a gente faz o quê? O que a gente faz? Promessa, né? A gente faz promessa de que vai fazer uma dieta, a gente faz promessa de que vai começar a academia, né? Janeiro é o mês para começar a academia, né? E aqueles planos, você vai lá e faz aquele plano semestral para começar a academia, nunca mais aparece depois. Mas enfim, é uma data do ano em que você faz planos, faz projetos. Quem sabe de começar um negócio, de abrir uma empresa, de começar uma faculdade, de fazer um curso, de concluir. Lá em casa nós temos minha filha mais velha que está concluindo a faculdade, concluindo o curso dela de nutrição nesse semestre agora. Para a glória de Deus, a gente está feliz. Ou seja, os planos, né? Que planos você teve aí no início desse ano? Você lembra os planos que você fez? Você lembra das suas promessas lá no início do ano? Estamos no meio do ano, é um momento de nós fazermos uma análise, né? Será que nós estamos conseguindo, né, fazer aquilo que a gente pensou, aquilo que a gente projetou, que a gente imaginou? E aí, se eu perguntar, alguém me perguntou esses dias, né? E os planos espirituais? Como é que está a sua vida espiritualmente falando? Um amigo me visitou, ele viu que ele estava bem, ele viu que todos tinham saúde, ele viu isso, ele viu aquilo, ele viu outro e tal. E aí de repente ele olhou para mim e perguntou assim: e a sua vida espiritual, como vai? Você já parou para pensar como vai a sua vida espiritual? Como é que você está com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Ele? Será que quando começou esse ano você fez um pacto com Deus de quem sabe fazer um ano bíblico, de estudar a sua lição da escola sabatina todos os dias, de tirar alguns minutos do seu dia ali no início para orar, para buscar a presença do Senhor, para buscar a unção do seu Espírito? Será que você fez esse plano? Será que você fez esse projeto? Será que você tem conseguido desenvolver esse projeto? Nós estamos no meio do ano. Eu gostaria de pensar com você esta manhã sobre isso. Se por acaso você não está conseguindo, é tempo de, quem sabe, recomeçar. Nós temos ainda meio ano pela frente para você colocar em prática aquilo que você prometeu para Deus lá no início do ano. Amém? Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te ajude a cumprir os teus propósitos para com Ele. Amém? Abra sua Bíblia em Marcos, livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Eu ouvi um teólogo recentemente falando que, quem sabe, esse tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito. Não sei se confere, mas eu ouvi isso, né? Se João foi o último, esse, quem sabe, tenha sido o primeiro evangelho a ter sido escrito. É interessante sobre o livro de Marcos, parece que ele escreveu, né, ele não acompanhou Jesus, ele não foi uma testemunha ocular dos milagres das histórias que ele narrou, mas parece que ele foi dirigido pelo apóstolo Pedro, aí então escrever o evangelho que levou seu nome, Marcos. Capítulo 5, pode deixar a Bíblia aberta, eu gosto, tem
de uma frase essa semana, né, que Deus ele gosta das coisas difíceis. Deus ele gosta das coisas difíceis. E às vezes, para complicar um pouquinho mais, ele deixa as coisas difíceis se tornarem impossíveis. E eu vou citar um exemplo, a Bíblia tem um exemplo claro disso, né? Quando Lázaro ficou doente, as irmãs mandaram alguém ir até Jesus para avisar Jesus de que Lázaro estava doente e que ele precisava ser curado, ele precisava de um milagre. E aí a Bíblia diz que Jesus se demorou por 3 dias, né? Então aquilo que era difícil, a cura, aí o que aconteceu com Lázaro? Lázaro morreu, Lázaro faleceu, e aquilo então que era difícil agora se torna impossível. E parece que quando é impossível que Deus gosta de se manifestar e de agir. Sabe quando a situação pode ser resolvida, quando o seu problema pode ser, entende? Enquanto você ainda tem alguma pessoa que você pode procurar, quando você tem um médico, quando você tem alguém que pode te ajudar, parece que Deus não gosta de agir. Mas quando não tem mais ninguém, aí então Ele vai agir na nossa vida. Não sei se já experimentou momentos assim, mas na nossa vida existem situações em que os milagres se tornam realmente impossíveis, que só Deus pode nos auxiliar, só Deus pode intervir. Eu queria ler, nós vamos falar hoje sobre o endemoniado de Gadara, está no capítulo 5 de Marcos. Mas se você voltar no capítulo 4, no verso 35, tem uma expressão que eu acho interessante. Diz assim, Marcos capítulo 4, nós estamos no capítulo 5, nosso texto será o capítulo 5. Mas no capítulo 4, verso 35, fala assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Eu acho essa expressão, achei interessante essa expressão, né? Assim, sendo tarde, né? Sendo tarde. Sendo tarde, ela serve para nós, essa expressão, né? A gente coloca o leite ferver e sendo tarde já derramou, já foi por cima. A gente vai pegar o ônibus e se atrasa, sendo tarde, a gente já perdeu o ônibus. Quantas vezes a gente já teve essa expressão, né? Essa expressão ela serve para o médico, né? Sendo tarde, ele fez o tratamento, mas não deu mais resultado, né? O advogado que vai defender uma causa e perde o prazo, ele coloca, né? Sendo tarde, foi tarde, porque ele perdeu o prazo, ele perdeu a causa. Aquele pai, dessa semana, vocês ficaram sabendo, né? Sendo tarde, ele olhou, mas a menina já tinha caído, foi tarde. É interessante que essa expressão ela nunca se encaixa para Jesus, porque nunca é tarde para Ele. Sempre há tempo para Ele. Essa expressão ela é nossa. Isso não existe no vocabulário divino, a expressão sendo tarde. Porque para Deus sempre há tempo. Deus está sempre a tempo. É interessante que nós estamos falando de um ser que não é limitado pelo tempo. Ele está no passado, Ele está no presente e Ele está no futuro ao mesmo tempo. Esse é o Deus em quem nós servimos. Pode ser tarde para nós, mas para Ele nunca será tarde. Eu não sei que problema você está passando nesta manhã, eu não sei o que você veio buscar aqui, mas eu tenho isso para te dizer, que para Deus nunca é tarde. Ele tem a solução para todos os nossos problemas. Ele tem a cura para todas as nossas enfermidades. No capítulo 35, a gente vai ler alguns versos depois, a gente sabe que Jesus ele começa o ministério dele na Judéia. E quando ele é perseguido ali, ele vai então com os discípulos para Galiléia, mais ou menos uns 100 e poucos quilômetros de distância de uma região para outra. E ele trabalha na margem desse lago, que é chamado Mar da Galiléia, Lago de Genezaré, e ele tem vários nomes na Bíblia ali, tá? Os autores aqui dão vários nomes para este lago onde Jesus desenvolve o ministério dele. Desse lado do lago, então ficava ali Cafarnaum, ficava Corazim, lembra alguém? Alguém lembra de mais alguma cidade? Magdala, lembra? Alguém lembra de mais alguma cidade? Assim, ficaram várias cidades onde ele desenvolveu todo o ministério dele daquele lado ali. E nesse dia aqui, ele disse para os discípulos assim: agora a gente vai passar para o outro lado. Eu nunca tinha feito isso. E os discípulos não tinham entendendo nada, né? Passar para o outro lado para quê? Do outro lado existia
Decápolis, que era uma soma de 10 cidades gentílicas daquela região. Entre elas estava Gadara, estava Genezaré e alguns outros que eu não lembro o nome. Aquele lado era conhecido como as colinas de Golã, aquele lado do Mar da Galileia. De uma distância a outra, em torno de 13 quilômetros mais ou menos de largura. E agora eles entram no barco e Jesus diz: nós vamos atravessar para o outro lado. E eles, sem entender, começam a se dirigir para o outro lado do lago. O que acontece quando eles estão mais ou menos no meio do lago? Tempestade, né? Aliás, se tem uma coisa que o crente entende de tempestade, né? Porque quando termina outra, vem o quê? Você termina a tempestade, vem outra tempestade, né? Se tem uma coisa que a gente entende bem de tempestade, né? E acho que os discípulos não era diferente. Eles estavam no meio do lago e agora vem uma tempestade. E aí eu queria com vocês agora tirar a cortina. Nossa lição que nós estudamos essa semana foi sobre o grande conflito. Aliás, esse trimestre todo nós estudamos sobre o grande conflito e aí essa semana nós terminamos ela. Quando a gente começa a entender as coisas do nível ou da ótica do grande conflito, a gente começa a entender que no universo existe o bem e o mal, existe a luz e as trevas, existe a presença divina, existe a presença satânica, e a gente começa a entender um pouco dessas coisas espirituais. Jesus ele está se dirigindo para o outro lado, e o que tem lá do outro lado? Tem uma legião de demônios, né? A Bíblia vai falar que tem uma legião de demônios do outro lado do lago. Jesus, queridos, ele não faz nada por acaso. Lá daquele lado lá tinha um homem sofredor. Lá daquele outro lado tinha um homem que tinha sobre a vida dele uma legião de demônios. Legião, para vocês terem uma ideia, os comentaristas divergem, mas vai de 3 a 6 mil soldados romanos. Isso era naquela época chamado de uma legião. De 3 a 6 mil soldados. E esse homem agora tinha sobre si uma legião de 3 a 6 mil demônios na vida dele. Você já se deparou com uma pessoa possessa? Queridos, pensa em algo arrepiante. Isso nós estamos falando de um demônio, né? Um demônio na vida de uma pessoa. Agora você imagina 6 ou 3 ou 5 mil demônios atormentando uma pessoa. E Jesus agora do outro lado, ele percebe a agonia, ele percebe a dor, o sofrimento daquela pessoa, e ele agora então atravessa o lago. Quando ele está no meio do lago, uma tempestade tremenda, terrível e diabólica queria afundar o barco. O Dr. Rodrigo Silva ele dá uma explicação humana para esse fenômeno, né? Mas eu gosto mais da explicação espiritual, aonde fala porque quando Jesus vai vindo, o que vai acompanhando ele? A paz, a luz, a bondade, a misericórdia. E do outro lado, o que vai sendo repelido? As trevas, porque quando a luz vai chegando, as trevas vão se dissipando. Quando a luz vai chegando na nossa vida, as trevas vão se dissipando e nós vamos enxergando as coisas com uma ótica diferente. Você já pensou como era a sua vida antes de conhecer Jesus? Antes que a luz tenha chegado a você? Eu lembro que ele dizia: eu não tenho saudade. Eu não tenho saudade de como era antes. Em um determinado momento, os discípulos agora eles acordam Jesus, porque esse milagre aqui, queridos, ele é relatado em 3 evangelhos. Só João que não relata ele. Mas um dos evangelhos aqui, ele relata que os discípulos agora então foram acordar Jesus, porque Jesus estava dormindo na polpa do barco. E aí um dos evangelistas diz que usava o travesseiro, né? E ele estava dormindo na polpa do barco. E aquele barco estava afundando. E agora os discípulos: olha, Senhor, nós vamos afundar. E agora ele se levanta e ele fala o quê?
acalma-te, emudece, ele repreende o mar. Ele repreende o mar. Quando você vai notar em um dos evangelhos aqui, fala que outros barcos eles seguiam Jesus nesse trajeto. Mas você vai perceber que quando Jesus chega na outra margem, só um barco chega, os outros ficaram pelo caminho. Eles desistiram da travessia e possivelmente eles tenham voltado. Sabe, queridos, isso me chama a atenção, porque às vezes nós queremos e estamos dispostos a seguir Jesus. Mas quando os problemas vêm, quando as dificuldades batem na nossa porta, nós desistimos porque achamos o caminho difícil. Assim como aqueles barcos saíram para seguir Jesus, mas no meio do caminho eles desistiram e voltaram. E agora aquele que tinha o poder sobre o mar, aquele que tinha o poder sobre o lago, aqueles que agora passaram, quem sabe, uma noite inteira, né? Naquele barquinho, quem sabe a remo, com alguma coisa de vela talvez, passando aquele lago, 13 quilômetros de travessia, quando eles chegam na outra margem, quem sabe clareando o dia, né? Quando eles estão ali, né, se recompondo, né, do susto da noite, do pesadelo que foi aquilo tudo, atônitos ainda, e eles colocam o pé na areia, o que vem em encontro deles? Lá vem o que? Daí o endemoniado gadareno, queridos, descabelado, nu, bufando, cortado, sangrando, sujo. Essa era a figura que vinha ao encontro deles. Você consegue imaginar essa cena, alguém vindo correndo? Eu não sei se você já teve aqui, eu acho que o Odemir, que foi criado em fazenda, já teve essa experiência, né? Uma vez eu fui numa fazenda e a gente foi separar, lá tinha lotes de vaca para um lado, lotes de vaca para o outro, e touro para cá, e touro para lá. Eu sei que um touro invadiu o território do outro. A gente foi então de cavalo para tirar aquele touro para ir para o território dele. Rapaz, aquele touro daqui a pouco veio bufando e correndo na nossa direção. Rapaz, é um negócio extraordinário. A vontade que eu tive foi descer do cavalo e correr. Essa é a vontade que eu tinha, sumir dali, aquele bicho bufando e correndo na outra direção. Ele passou por aquela cerca assim de mais ou menos 1,5 metro assim, que eu nem vi, rapaz, por cima daquele negócio. E eu imagino essa cena daquele demoniado vindo, correndo e bufando, sabe? Vocês acham que os discípulos foram parar onde? Eu acho que Pedro perdeu até a espada nessa daí. Ele deve ter corrido tanto que a espada caiu no caminho, não ficou ninguém. E Jesus ficou ali, parado. E aqueles demônios atormentando aquele homem, eles vieram e pararam na presença de Jesus. E quando ele chega na presença de Jesus, quando ele chega na presença do doador da vida, quando ele chega na presença da luz, os demônios se prostram. Sabe, eu lembro de Apocalipse, quando fala, né, que todo joelho, vai chegar um dia, meu querido, que todo joelho se dobrará na presença do Filho de Deus. Amém? Todo joelho se dobrará. E nesse dia a gente teve uma pequena prévia do que isso significa. Aqueles demônios agora param na presença de Jesus e eles se prostram, porque eles reconhecem quem estava ali. Sabe, queridos, os discípulos não sabiam o que estavam fazendo ali. A mãe e os irmãos de Jesus tinham dúvida de quem ele era. João Batista um dia mandou perguntar: olha, você é aquele, eu tenho que esperar o outro? Mas os demônios não tinham dúvida de quem ele era. Sabe, o mundo espiritual sabia quem estava ali. A natureza sabia quem estava ali, quem não sabia os homens. A Bíblia diz que ele morava nos sepulcros. O homem que tinha sido abandonado pela sociedade, porque diz que tentaram muitas vezes prendê-lo com correntes, com cadeias, e ele arrebentava tudo, e aonde passava era o terror. E agora ele vivia sozinho pelos sepulcros. Eu não sei se você já ouviu uma história, mas diz que no Egito, a capital Cairo,
É uma cidade grande, em torno de 15 a 20 milhões de pessoas, acho que é maior que São Paulo, se não me falha a memória. É uma mega cidade. Existem mais de uma divergência em números, mas se fala de 500 mil a 1 milhão de pessoas vivendo no cemitério nessa cidade. Essas pessoas moram no cemitério. Se você pesquisar depois lá no Google, lá bota Cairo, bota as pessoas que moram literalmente no cemitério. E não é um grupo pequeno que eles vão falar aqui. Se for 500 mil pessoas, nós estamos falando de uma cidade de Caxias do Sul inteirinha morando dentro do cemitério. Só para você ter uma noção. E agora a Bíblia diz que esse homem ele morava no cemitério, ele se atormentava dia e noite. E agora Jesus chega à presença dele e os demônios, né? Então agora falam, usam aquele homem para falar, né? Você veio para nos perturbar, você veio para... Por que você veio aqui? E aí Jesus pergunta, né? Qual o seu... É interessante que talvez tenha sido o primeiro relato e único em que Jesus dialoga com os demônios. Talvez para nos mostrar que não era um, talvez para nos mostrar que era literalmente uma legião. O poder do mal, uma confederação completa do mal sobre a vida de um ser humano. E aqueles demônios agora não respondem, nós somos uma legião, nós somos um grande número. E aí então os demônios agora rogam para Jesus, olha, não nos mande para longe desse território. Os pentecostais dizem que é dali que eles tiram a ideia de demônios territoriais, né? Que habitam território e ali ele fica. Né? E aí ele cita, né? Aqui pertinho tem uma manada de porcos, deixa-nos entrar naqueles porcos. E Jesus